Fala, meu aluno, beleza? Tranquilidade? Professor Thelma aqui na área falando de divisibilidade. Vamos falar agora, gente, divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos falar de todas as divisibilidades aqui. Conto com você, like e compartilhamento. No final, faz aquele comentário, porque no final a gente vai usar essa divisibilidade aplicada numa questão do IFES, ou seja, da antiga escola técnica, certo? Vem comigo então? Vamos lá, galera. Divisibilidade, noção de divisibilidade. Um número natural é divisível por outro quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata, ou seja, resto igual a zero, certo? Se o resto for igual a zero, então essa divisão é exata. Vamos ver se você entende mesmo o que eu estou dizendo? 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são divisores de 12, pois a divisão por 12, qualquer um desses números é sempre exata. Se eu pegar o 12 e dividir por 1, eu tenho 12 dividido por 1 dá 12, resto 0. 12 dividido por 2 dá 6, resto 0. E assim por diante, ó, 12 dividido por 3 dá 4, resto 0. 12 dividido por 4 dá 3, resto 0. 12 dividido por 6 dá 2, resto 0. E 12 dividido por 12 dá 1, resto 0. Então, pessoal, todo número que tiver um resto igual a 0 significa o quê? Que ele é divisível. Veja os 18 agora. 18 ele pode ser divisível por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Repare que sempre dessa divisão o resto é igual a 0, certo? Agora, gente, eu posso dizer para vocês que 18 não é divisível por 4. Por quê? Tem resto igual a 2. 18 não é divisível por 5, porque tem resto igual a 3. 18 não é divisível por 7, porque tem resto igual a 4. 18 não é divisível por 8. Por quê? Tem resto igual a 2. Quando tem resto, gente, não é divisível. É isso que eu quero que você entenda. Ah, professor, mas isso é muito básico. Sim, é muito básico para você entender o que eu vou ensinar daqui em diante. Isso aqui é a base. Você saber o que é divisível, o que não é divisível. E é importante. Guardem isso. Divisível, resto igual a 0. Não divisível, resto diferente de 0. Certo? Então vamos lá. Vamos aprender agora. Vamos voltar a ver a divisibilidade. Um número é divisível por 2 quando ele for par. Então, lembre-se, 0 é par. Então tem o 0, 2, 4, 6, 8. Bom, terminou com esses números, é divisível por 2. Acabou. A gente já viu isso daqui e fez exemplo em aula anterior, certo? Vamos ver agora, relembrando, né? Estou relembrando aqui. Divisibilidade por 3. Aí eu falei com você, para você descobrir se um número é divisível por 3, você tem que fazer o quê? Somar os algarismos. Veja só, eu tenho 2.541. Será que esse número é divisível por 3? Então eu pego 2 mais 5 mais 4 mais 1, dá 12. 12 é divisível por 3. Ah, então ele é divisível? Sim. Logo, 2.541 é divisível por 3. É assim que a gente faz as contas. Beleza? Ah, se você tiver dúvida, você pode pegar e fazer a divisão por 3. Ó. O resto vai ter o quê? 0. Mas é muito melhor você somar os algarismos e ver se é divisível por 3. Beleza? Vamos lá. Divisibilidade por 4. Essa aqui eu não falei não. Certo? Essa daqui é nova, hein? Se liga. Um algarismo natural é divisível por 4 quando o número formado pelos seus dois algarismos da direita é divisível por 4. O que quer dizer isso? Eu tenho um número aqui, 78.324. É divisível por 4? Sim. Por quê? 24 é divisível por 4. É só você pegar os dois últimos. Os dois últimos algarismos. O 24 é divisível, então ele é divisível. Eu posso ter aqui, ó, 165.893.728. Não quero saber, eu vou pegar só o 28. Peguei o 28. 28 é divisível por 4? Sim. Ótimo. Então ele é divisível esse número. Olha que mão na roda, né? Facilita a sua vida. Então, pessoal, 803
termina com 0,3. 0,3 não é divisível por 4, então esse número não é divisível por 4. É simples assim, você só vai bater o olho nos dois últimos algarismos. Fechou? Beleza? Vamos lá, divisibilidade por 5. Quando que o número é divisível por 5? É muito fácil, gente, muito fácil. Basta ver se ele termina com 0 ou com 5. Quer ver só? Eu tenho aqui 395, é divisível por 5 porque termina com 5. Simples assim. Eu tenho 46.730, termina com 0, é divisível por 5. Eu tenho 8.054, opa, terminou com 4. Então não é divisível por 5. Olhou o número, o negócio é você gravar essa regrinha, tá? Você tem que gravar. Mas se você praticar com exercícios, uma lista de exercício fera, certo? Você fica pronto para qualquer coisa para resolver. E no final dessa aula ainda vamos resolver uma questão de escola técnica, de IFES, tá? Aguarda aí, hein? Vamos lá? Divisibilidade agora por 6. O número natural é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3. Então você tem que saber a regrinha do 2 e a regrinha do 3. O número é divisível por 2 quando ele for par. E é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Não é isso? Vamos ver exemplo então. Eu tenho 246. Opa, 246 é par ou ímpar? Opa, 6 termina com 6, 6 é par. Não é isso? Então passou, é divisível por 2. Agora, ele é divisível por 3, eu vou somar 2 mais 4 dá 6. 6 mais 6, 12. 12 é divisível por 3. Então, esse número, 246, é divisível por 6. Tem que obedecer as duas regrinhas ao mesmo tempo, gente. Não adianta. Certo? Vamos ver essa daqui. Eu tenho 4.712. É divisível por 6? Bom, ele é par. Então, passou na primeira, certo? E ele é divisível por 3? Soma. 4 mais 7, mais 1, mais 2. Dá 14. 14 não é divisível por 3. Então, esse número não é divisível por 6. Porque tem que obedecer as duas. Divisível por 2, divisível por 3. Beleza? Bacana, né? Vamos lá, próxima divisibilidade. Divisibilidade, então, agora por 7. Gente, a divisibilidade por 7, ou você pega esse número e divide por 7, ou você decompõe ele. Quer ver só? Temos aqui 714. 714 é a soma de 700 mais 14. 700 é dividido por 7, não é? Que dá 100. 14 dividido por 7 dá 2. Os dois são divisíveis. Então, esse número 714 é divisível por 7. Eu tenho o número 14.728. Eu tenho aqui dezena, centena, milhar. Certo? Eu vou abrir ele aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó. 14.000 unidade de milhar, 14.000 unidade de milhar, mais 700 unidade de centena e unidade de dezena. Então, eu observo aqui, ó, 14.000 é divisível, 700 é divisível por 7 e 28 é divisível por 7. Todos eles são divisíveis. Então, eu posso dizer que sim, 14.728 é divisível por 7. Tem outro método, mas é muito chatinho. Esse aqui é o mais facinho que eu posso mostrar para vocês. Certo? Então, se não der, divide mesmo. Não tem jeito. Vai lá e faz a conta. Vamos lá. Divisibilidade por 8. 8, gente, observa os números aqui. 8, 16 são múltiplos, né? 8 vezes 1, 8 vezes nada, nada. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E assim por diante. Certo? Bom, repare esses números aqui, ó. 1.000, 8, 16, 1.016, 24. Esses aqui são os múltiplos também, gente. Então, pessoal, para saber se é divisível por 8, basta verificar se ele termina com 000 ou ele termina com números formados pelos 3 algarismos à direita divisíveis por 8. Os múltiplos de 8, certo? Então, você vai verificar isso daí. Então, você vai fazendo a multiplicação. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 8. E assim por diante. Aí, vê se ele está dentro. Se ele estiver dentro desses múltiplos, ele é divisível. Certo? E se terminar com 3, 0, ele é divisível também. Feito? Beleza?
Vamos lá, divisibilidade por 9. O número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. É a mesma coisa daquele do 3. Você vai somar todo mundo. Só que agora é 9, tá? Mas é quase igual àquela propriedade do 3. Então nós temos aqui 37.512. Eu quero saber se ele é divisível por 9. Então eu vou somar 3 mais 7 mais 5 mais 1 mais 2. Dá 18. 18 é divisível por 9. Então esse número é divisível por 9. Vamos ver aqui. 884 é divisível por 9? Eu vou somar 8 mais 9 mais 8 mais 4. Dá 21. 21, gente, não é divisível por 9. Então esse número não é divisível por 9. Certo? 901 é divisível por 9? Eu vou somar 9 mais 0, 9 mais 1, 9, dá 10. 10 não é divisível por 9, então esse número não é divisor. Beleza, gente, eu tenho aqui ó, 1080. 1080 é divisível por 9? Vamos somar, né? 1 mais 0 mais 8 mais 0 de novo. Dá 9. 9 divisível por 9? Sim, ele é divisível, galera. Bom, divisibilidade por 9 é tranquila também. Só lembrar da divisibilidade por 3, a mesma coisa, né? Divisibilidade por 10. O número natural é divisível por 10 quando ele termina com 0. É muito fácil esse daqui, né? Então, terminou com 0, opa, é divisível. Terminou com 5, não é divisível, certo? Para ser divisível por 10, tem que terminar com 0. Então, pessoal, o número ser divisível por 100, ele tem que terminar com 2 zeros. Se ele é divisível por 1000, ele tem que terminar o quê? Com 3 zeros, certo? Então, divisibilidade por 100 ou por 1000, basta verificar os zeros no final. Bom, galera, como eu prometi, vamos fazer esta questãozinha do IFES. Se você entendeu essa aula, tenta fazer essa questão, pausando o vídeo agora, pegando o caderno, o lápis, e tenta achar qual das alternativas aqui, qual é a resposta, certo? Eu tenho aqui ó, um número 59.093. Dividindo-se o número 59.093 sucessivamente por 2, 3, 5, 9 e 10. Os restos das divisões serão respectivamente. Ele quer saber o resto. Então, você sabe essas propriedades, você não vai ficar dividindo cada um desses números para não perder, né, 10 minutos numa questão. Entendeu? Senão, você vai usar essas propriedades que você aprendeu agora comigo para resolver essa questão. Por isso que eu estou ensinando essas propriedades. Então, faz sentido, né? Então, vamos lá. A gente vai achar o resto. Primeiramente, dividindo esse número por... Vamos lá, gente. Vamos ver se é divisibilidade por 2 primeiro. Para ele ser divisível por 2, ele teria que ser par. Como ele é ímpar, certo? Ele vai ter resto 1. Por que ele tem resto 1? Porque se ele fosse 59.092, ele terminasse com 92, a divisão seria exata, não é? Mas como termina com 93, ele tem o quê? Ele tem 1 a mais. Então o resto aqui, gente, é 1. Então a gente consegue aplicando a propriedade 2 da divisibilidade por 2 para achar o resto. O que está acima é o resto. O resto aqui é igual ao que, gente? Então, a 1. Beleza, a gente já achou o resto. Então, a gente já pode até eliminar a alternativa A. Certo? Vamos lá, vamos ver a divisibilidade por 3. A gente vai pegar esse número e vamos somar os algarismos. Opa, deu 26. Poxa, se desse 24, seria divisível por 3, não é? 3 vezes 8, 24. Mas deu 26. Então ele tem quanto acima de 24, gente? 2. Então ele tem resto igual a 2, gente. Porque se fosse 24, ele seria divisível por 3. Como ele é 26, ele tem 2 acima. Então tem resto igual a 2. Olha só que legal, né? Aplicando, aí já conseguimos achar também e conseguimos eliminar a alternativa B. Olha só, eu vou ficar entre a C e a D. Vamos analisando agora, divisibilidade por 5. Ele é divisível por 5? Não, porque ele termina com 93. Mas se ele terminasse com 90, vê um número sempre abaixo, né, gente? Por exemplo, 59.090. Ele seria divisível? Sim,
se ele terminasse com 90. Por que ele não é divisível? Porque ele tem 3 a mais, não é? É 93. Então o resto aqui, gente, seria o quê? 3, porque ele tem 3 a mais ali, do número que é divisível. Então a gente consegue determinar o resto é igual a 3. E aí já terminando, não precisava fazer o restante, né? A alternativa é a letra D, porque a letra C aqui é 0, ó, ele tá botando. Então a gente só com essas 3 propriedadezinhas, do 2, 3 e 5, já matava a questão. Bom, não precisava nem fazer, mas vamos fazer sim, tá? Vamos pegar aqui, ó, divisibilidade por 9. A 9 a gente soma todo mundo e vê se é divisível por 9. Opa, dá 26. 26 não é divisível por 9. Qual o número abaixo que seria divisível? 18, não é? Porque 9, 18, 27, não é? Seria assim, gente? Então, 18, quanto que ele tem a mais? Bom, de 18 para 26 ele tem 8. Então o resto é igual a 8, certo? E divisibilidade por 10? Poxa, ele não termina com 0. Então, se ele terminasse com 0, terminasse com 90, aí sim. Então, quanto que ele tem a mais? Ele tem 3, então 3 é o resto. Então, a resposta, gente, é a letra D aqui. Beleza? Então, galera, foi isso. A aula de divisibilidade está completinha aqui. E a gente vai aplicar isso aqui para achar número primo. A gente vai achar MDC, fatores, muita coisa. MDC, MMC, olha, tem muita coisa que a gente vai usar essas propriedades. Então fique ligado nesse canal. Comente aqui o que você achou dessa explicação, certo? E até a próxima. Grande abraço. Fui!